a agenda prevista para hoje vai ter a apresentação agora do acompanhamento e previsão de vazões para SPMO. Em seguida, a gente mostra os resultados com o modelo Decomp, para, por último, fazer a leitura da ata. Então, o Guilhom vai fazer a apresentação dessa parte de acompanhamento e previsão de vazões. Tem um delay até. Vai. Oi, gente, bom dia. Na verdade, isso aqui é uma repetição do que eu falei ontem aqui, só para dar um insumo para a previsão de vazão que o Guilhom vai apresentar. Isso aqui, de novo, né, são os últimos 10 dias de chuva observada em todo o Brasil. Então, a gente vê do dia 16 ao dia 25, praticamente todo o país se encontra com esses tons em azul bem clarinhos, aí, ou seja, praticamente sem chuva. As únicas bacias que tiveram alguma chuva, e pouca, são as bacias do Rio Uruguai e Jacuí, né, em alguns dias, em 3 ou 4 dias desses últimos 10 dias. Ou seja, a gente tem um quadro aí, no Brasil Central, típico da estação seca, pouquíssima chuva. O que é anômalo, como eu comentei ontem aqui, é essa pouca chuva que a gente está vendo aqui na região sul, na verdade, não só nesses últimos 10 dias, como, em termos gerais, nos últimos 3 meses também. Isso daqui é a previsão que foi usada como insumo para a previsão de vazão. Então, a gente tem aqui os primeiros... A previsão, na verdade, esse aqui são os slides de ontem, né? Esse aqui não está atualizado, mas como esse aqui foi o que foi usado para a previsão, eu estou repetindo aqui. Então, na verdade, a gente tem aqui na primeira linha, aqui, na linha de cima, o GFS, na linha de baixo, o ETA. São 5 dias de previsão, as previsões aqui estão nas colunas, então, do dia 27 até o dia 31. Então, basicamente, a gente vê uma continuidade no padrão, aqui no Brasil Central, para os próximos 5 dias, e tanto o GFS quanto o ETA concordam nessa previsão. Uma coisa que chama a atenção aqui, né, é que tem um outro modelo, o modelo do Centro Europeu, que a gente olha também, e que, a partir do dia 29 para 30, ele está concordando com esses dois modelos aqui, mas ele está colocando a chuva Tietê e Grande, principalmente. Então, está um pouquinho mais ao norte do que está sendo apontado aqui. Então, de 30 a 31, aí ele já começa a concordar também. Então, essa é a única diferençazinha que tem entre esses dois modelos, esses 3 modelos da primeira semana. E, na segunda semana, a diferença é um pouco maior, aqui a partir do 7º dia de previsão. Esses aqui são os 5 dias seguintes do GFS e do ETA, do dia 1º ao dia 5. A gente vê que, no dia 1º, aqui, eles ainda são bem concordantes, né? Quer dizer, continua com essa instabilidade aqui na costa leste, que deve, do dia 1º até o dia 2, continuar provocando alguma chuva, principalmente aqui nas bacias do Tietê e do Rio Grande. E, a partir daqui do dia 2, vocês já podem perceber que o ETA ele coloca uma chuva um pouco mais significativa, principalmente aqui na bacia do Rio Iguaçu. O GFS não vê essa chuva tão intensa quanto o ETA vê. Obviamente, o GFS é uma média de 21 previsões, né, uma média de 21 membros, mas existe uma diferença até significativa aqui, mostrando que, a partir do 5º ou 6º dia, essa previsão ela se torna... a confiabilidade da previsão decai à medida que passa o tempo, mas aqui, nesse caso específico, a partir do 6º, 7º dia, as diferenças já são mais significativas. Em relação ao restante do país, o sul também é um pouco diferente aqui, né? As bacias do sul eles recebem um pouquinho mais de chuva aqui no 8º dia de previsão, um pouquinho mais ao sul aqui no ETA e um pouquinho mais ao norte aqui no GFS, mas, de uma maneira geral, as diferenças do GFS começam aqui no 7º dia de previsão, e o ETA sempre dando um pouquinho mais de chuva do que o GFS. Certo? Vou passar para o Guilhom aqui fazer a apresentação da previsão de vazões. Ok, obrigado. Próximo slide. Bom, aí seria a apresentação dos destaques desse mês, que foi a ampliação do uso de séries de vazões incrementais como insumo para o modelo Previvaz, na bacia do Rio Tietê, a partir desse PMO de setembro. Então, a partir do PMO de setembro, a gente vai ter montante Barra Bonita, já era vazão total,
a gente vai ter, na verdade, essas 3 novas aqui incrementais. Incremental agrupada entre Ibitinga e Barra Bonita, a incremental agrupada entre Nova Anhangava e Ibitinga, e a incremental entre Três Irmãos e Nova Vanhandava. O Previvais antigamente não rodava essas incrementais, rodava vazões totais. Próximo slide, a gente pode ter uma visualização do ponto de vista geográfico, né? Então, Barra Bonita já era total, né, como a gente falou, e as novas incrementais são esses 3 trechos aqui, onde, entre Barra Bonita e Ibitinga, é feita uma previsão e depois é distribuído para Bariri e para Ibitinga. Depois, entre Ibitinga e Nova Anhangava também é feita uma previsão desse trecho incremental e depois é distribuído para incremental a Promissão e incremental a Nova Anhangava. E, por último, o último trecho, que é entre Nova Anhangava e Três Irmãos, não precisa desagregar. A gente simplesmente vai fazer a previsão para esse trecho incremental. Próximo. Bom, agora eu vou fazer a apresentação do que deveria ser mostrado no dia de ontem, mas por problemas técnicos, então a gente se atrasou. Então está apresentando hoje, que é o resultado dos modelos chuva-vazão. Aqui são as 4 bacias onde a gente roda modelo chuva-vazão: Paranaíba, Grande, Paranapanema e a calha principal do Paraná. Próximo. Aqui é a precipitação prevista para a bacia do Grande como um todo. A gente observa que praticamente não tem precipitação, os valores de precipitação são muito baixos, né, em torno de 3 milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro, valores realmente muito baixos, e só a partir aí do 4º ou 5º dia. Próximo. Aqui o resultado já da modelagem de chuva-vazão. Em azul seria a vazão observada e em vermelho a vazão prevista. Pontilhado seria o valor diário e aqui temos o patamar semanal para a próxima semana. Então, para Camargos, 30 metros cúbicos por segundo, em recessão. Próximo. Porto Colômbia também sem chuva aqui em cima, mesma coisa, entra em recessão, vai ser previsto 108 metros cúbicos por segundo. Próximo. E Água Vermelha, idem. Também continua o processo de recessão, com 126 metros cúbicos por segundo para a semana que vem. Próxima. Aí a bacia do Paranaíba, menos chuva ainda do que na bacia do Grande, que realmente não tem chuva nenhuma. Próximo. Então, temos aí Corumbá 4 em recessão, com 29 metros cúbicos por segundo para a semana que vem. Emborcação, mesmo processo, recessivo, 60 metros cúbicos por segundo. Nova Ponte, 75 metros cúbicos por segundo, continua também em recessão. Itumbiara, já quase que num escoamento de base, né, praticamente andando de lado, 80 metros cúbicos por segundo para a semana que vem. Aí viria a chuva para o Paranapanema, que é onde chove um pouco mais, devido a que os processos de precipitação estão se formando ali no sul, alguma coisa, né? E aí o Paranapanema ganha algum respingo lá dessa chuva do sul. Tem aí no dia 30, o gráfico em azul seria a chuva do ETA, em vermelho o GFS, e em verde seria a chuva que é usada nos modelos, que é a chuva, a média, né, desse conjunto. E aí, no dia 30, quase 5 milímetros, dia 31 também, e depois tem uma chuva aqui no final, no dia 3. Próximo. Com essa chuva muito, muito baixa no Paranapanema, Canoas 1 praticamente está indo de lado, 108 metros cúbicos por segundo. Próximo. Capivara também, mesma coisa, já está praticamente num escoamento de base, 165 metros cúbicos por segundo. Próximo. Mauá, que seria, deveria estar em recessão, mas, na verdade, a gente acha que a recessão já está começando a acabar, já está quase que entrando no escoamento de base, aí 70 metros cúbicos por segundo. E, por último, a previsão para Itaipu, que já não é no Paranapanema, mas a previsão para Itaipu, dizendo também que a gente já está num finalzinho de um processo recessivo, já praticamente andando de lado, com 1.444 metros cúbicos por segundo. Próximo. Ok. Bom, essa foi a apresentação que seria feita ontem, acabou sendo feita hoje. Tem a outra aí. Alguma dúvida, alguma observação para o Guilhom até o momento?
Bom, agora seria a apresentação da previsão propriamente dita. Próximo. Sudeste, então. No mês de julho, tivemos o terceiro menor histórico de julho para o Sudeste, ou seja, o Sudeste está com bastante baixa as vazões no Sudeste, né? Em 88 anos, nós temos o terceiro pior, só perde aí para 2 anos mais críticos. A previsão para agosto seria de estarmos na 4ª pior série, ou seja, 4º menor ano de todo o histórico em agosto, desses 88 anos. A gente observa que o Sudeste, então, começa aí com um patamar de 14.738 megawatts médios e terminaria o mês de agosto com um patamar em torno de 13.169, dando uma média de 13.824 megawatts médios, 68% da MLT, ou seja, não está só um pouquinho abaixo da média, está bem abaixo da média. Assim, uma distância bastante razoável. Próximo. A bacia do Rio Grande, a gente observa aqui todo o processo de recessão, típico desse período seco, né? Então, a previsão mensal para a bacia do Rio Grande é 45% da MLT. Próximo. Continua o processo recessivo também no Paranaíba, com previsão mensal de 58% da MLT para o mês de agosto. Próximo. E observe que os intervalos de confiança da bacia do Rio Grande e do Paranaíba são muito estreitos, né, muito apertados. No Tietê, temos aqui uma previsão que é feita toda com modelo estocástico, desde a sua primeira semana, e continua também o processo recessivo. Observem que a vazão está em recessão. A previsão sempre tende, nas últimas semanas, a gente observa aqui, a ser um pouquinho mais otimista do que, na verdade, se verifica, né? Então, o gráfico azul está quase sempre por baixo do gráfico vermelho, que seriam as previsões. E aqui nós temos para o mês de agosto, uma previsão de 66% da MLT, feita ela toda com modelo estocástico. Provavelmente, pode ser que essa vazão seja ainda menor. Próximo. O Paranapanema, acompanhando mais ou menos, está muito próximo, né, a vazão prevista da observada. E aí temos a previsão para o mês de agosto, onde na primeira semana ainda temos uma pequena recessão e depois começa a subir devido a que essa previsão toda é feita com modelo estocástico. Então, isso aqui também não é usado chuva-vazão para cá. 63% da MLT no Paranapanema para o mês de agosto. Próximo. Aqui temos a bacia do Paraná, a calha principal, então continua o processo recessivo, talvez esteja começando a se atenuar a recessão, porque a gente está começando a entrar já em vazões assim mais baixas, né? E aí a previsão mensal para a bacia do Paraná é de 77% da MLT. Próximo. Agora, para o subsistema sul, tivemos um julho que não foi muito bom, né? 64º julho do histórico, em 88 anos. Então, a gente está, na verdade, com vazões abaixo da MLT, significativamente abaixo da média, né? Com as médias aí em torno de entre 50 e poucos e 70 e poucos. Então, a média foi em torno de 60 e tantos %. Próximo. Sul. A previsão para o mês de agosto é de ser o 51º agosto do histórico, em 88 anos. Também a mediana ficaria ali em torno de 44, né? 44º, ele está em 51º, está um pouquinho abaixo ainda da mediana. Observem aí que a tendência histórica no Sul, como as semanas seguintes são todas feitas com o modelo estocástico, a tendência no Sul é as vazões começarem a subir em agosto, setembro e outubro, tem aquele pico lá do Sul, depois cai novamente. Então, o Sul tem um comportamento bimodal, ele sobe em junho, aí dá uma pequena queda em julho, e agosto começa a subir novamente, setembro e outubro, em princípio, historicamente sobe, e aí a partir de novembro já cai novamente. E aí fica janeiro, fevereiro, com vazões bem mais baixas. Então, começa aqui com um patamar de 5.172 megawatts médios na primeira semana e chega lá na última semana a 7.728.
com uma média de 7.000 megawatts médios, 68% da MLT. Vejam que está bem significativamente abaixo da MLT. Né? Próximo. Temos aí a bacia do Rio Iguaçu, onde a gente observa que algumas semanas existe sempre uma superestimativa da chuva. Por quê? Porque a gente veio vendo que a previsão do ETA, do GFS, era que os sistemas entrassem um pouco mais para cima da bacia do Rio Iguaçu, e eles, na verdade, ficaram mais confinados, como o Hélio mostrou, na bacia do Rio Uruguai e na bacia do Jacuí. Né? Então, o Iguaçu pegou muito pouca chuva. E aí acabou que a previsão acabou sendo um pouco mais otimista para a bacia do Rio Iguaçu do que foi a realidade. Aí temos aí uma previsão para a semana que vem da vazão subir, né, para a bacia do Rio Iguaçu, e nas outras semanas já é modelo estocástico, então a tendência histórica é que as vazões subam, comecem a subir em agosto. A previsão mensal é de 65% da MLT para agosto. Próximo. Bacia do Rio Uruguai, ela é mais errática, né? Também o nosso modelo não é um modelo chuva-vazão clássico, né? E aí temos aí, nesse último mês, praticamente a vazão observada foi mais baixa do que a vazão prevista. Aqui temos a previsão para a próxima semana, é mais ou menos se manter mais ou menos no patamar do que está, e depois você tem uma elevação devido aí aqui é modelo estocástico, e aí a tendência é subir um pouquinho essa vazão do Uruguai também. Previsão de 64% da MLT para o mês de agosto. Para o Nordeste, continua com a manutenção de vazões muito baixas em julho, então tivemos o terceiro pior julho do histórico, praticamente só está perdendo para os anos 2016 e 2017, que foram piores. Então, a gente só perde para esses 2 anos, quer dizer, só ganha desses 2 anos. Esses 2 anos realmente foram piores que o ano atual. Então, o terceiro pior julho do histórico, acho que foi o terceiro pior junho também, e provavelmente vai ser o terceiro pior agosto, muito provável. A média ficou em torno de 36%. Né? Próximo. Não, foi segundo menor vazão de agosto, foi a previsão para agosto. Deu essa previsão de 1.249 megawatts médios, com 37%. Opa, perdão. Tem que voltar aí. 37% da MLT. Começa com 1.316 megawatts médios na primeira semana e cai até 1.205. Ou seja, a vazão está realmente muito baixa. Né? Próximo. Aí o shape aí da bacia do Rio São Francisco, onde a gente vê que já praticamente se está num escoamento de base, ou seja, não muda muito, ele anda de lado, ele tem uma pequena recessão, mas é muito, muito pequeno. Ele já está praticamente andando de lado dessa vazão, com uma previsão mensal, então, dos 36% da MLT. Próximo. E o Sistema Norte, que tivemos um julho com em torno de 74% da MLT, 75% por aí, e seria o 74º julho do histórico. Então, com o Norte também muito, muito baixo, né? Em termos de comparação do histórico, se tem só 88 anos, estamos com o Norte significativamente baixo. Na verdade, o que acontece? O Nordeste, as bacias do São Francisco e do Tocantins, são bacias vizinhas, né? E elas acabam que as duas entraram nesse processo de recessão. A recessão ela é mais intensa no São Francisco, mas ela acaba afetando também um pouco a bacia vizinha do Tocantins. Próximo. Temos aí, então, a previsão para o mês de agosto. Estava 74º, 75º, quer dizer, continua se mantendo lá entre os últimos, ou seja, é uma vazão muito, muito baixa para o norte no mês de agosto, que deu 2.561 megawatts médios, 79% da MLT. Começa o mês aí com 3.000 megawatts médios, 3.091, e na última semana vai para 2.109 megawatts médios.
Então, continua o processo recessivo, sem muita novidade, porque não tem também nenhuma alteração em termos de chuva. Próximo. Está aí o gráfico da bacia do Rio Tocantins, da ENA da bacia do Rio Tocantins, onde a gente observa que continua, então, esse processo recessivo, e a recessão ela é cada vez menor, porque ela está chegando num patamar que não cai muito, ele cai suavemente, com uma previsão mensal, então, de 60% para o mês de agosto. Agora, o SIM como um todo, a gente vê o país como um todo, observem que para quase todas as bacias aqui, a não ser o Parnaíba e aqui o Jacuí, temos aí vazões abaixo de 80% da MLT, né? Então, temos o Parnaíba, o Jacuí, temos aqui Aripuanã, algumas bacias aqui isoladas da região norte, onde a gente tem vazões acima entre 80 e 120, não é nunca acima de 120, tá? Por cento da MLT. Próximo. Então, estão aqui os 4 sistemas, o Nordeste muito baixo, ali em torno dos 30 e poucos por cento. O Sul começa com um patamar muito baixo, 48 e tal, e vai subindo. Também a gente já sabe que isso aqui tudo é feito de modelo estocástico, então o comportamento natural do Sul é que ele começa a subir aí no mês de agosto. Mas a gente não sabe se isso efetivamente vai acontecer ou vai ficar aqui num patamar de 40 e poucos, 50%. O Sudeste começa com 63 e fica em torno dos 60 e poucos por cento, e o Sul e o Norte um pouco mais alto, mas também bem significativamente abaixo dos 100% da MLT. Próximo. Aqui são os intervalos de confiança, né, os limites superior e inferior. Então, Sudeste, valor esperado é 68%, limite superior a 77%, inferior a 58%. No Sul, a dispersão é muito maior, então o intervalo de confiança é bem maior para o Sul, porque a variabilidade é muito maior nessa região, nas bacias dessa região. Então, temos 68% também de valor esperado, ou seja, o mesmo percentual de MLT do Sudeste, só que limite superior 116%, limite inferior 29%. No Nordeste, os limites inferior e superior são bem apertados, né? Então, temos aí 37% da MLT no valor esperado, 40% de limite superior e 34% de limite inferior. E o Norte também, com os limites muito justos, muito apertados, 79% da MLT no valor esperado e 86% limite superior, 73% limite inferior. Próximo. Agora os cenários de vazão, né? São cenários gerados agora em agosto para o mês de setembro. Então, para o mês de setembro, foram geradas de 1.000 cenários, foram escolhidas 303 aberturas. Você gera os 1.000 cenários, depois agrupa em 303 aberturas. No Sudeste, as maiores probabilidades aqui são para vazões. A maior probabilidade de todas é 54,4%. Da vazão está entre 70% e 50% da MLT, ou seja, é manter mais ou menos essa vazão em torno dos 60%. Tá? Essa é a probabilidade que foi gerada para o mês de setembro. E aí 28%, quase 30% da vazão está entre 90% e 70%, que significa uma probabilidade muito baixa de recuperação ainda em setembro, né? Para o Sudeste. Próximo. Para a região Sul, pode acontecer qualquer coisa, né? Mas, em princípio, as maiores probabilidades ainda estão abaixo de 50% e entre 50% e 70%. Então, se juntar essas duas aqui, dá mais que 50% de probabilidade de acontecer uma vazão, pelo menos inferior a 70%. Tá? Essa é a conclusão para o Sul. Próximo. Aqui para o Nordeste, a gente tem praticamente uma certeza, né, de que as vazões vão estar abaixo de 50% da MLT, com 88% de probabilidade. Isso aí dificilmente vai ser revertido, porque é uma questão simples. Ele já vem nesse patamar de 30 e poucos por cento há algum tempo. E não há nenhuma perspectiva de ter alguma coisa diferente em termos de chuva.
Próximo. E o norte tem aí 58,5% de probabilidade de dar uma chuva, uma ENA entre 90% e 70% da MLT. E 30,7% de probabilidade de dar entre 90 e 110. Então, dos 4 sistemas, é o sistema que está menos afetado aí, sob o ponto de vista hidrológico, nesse mês, é a região norte. Tá? Próximo. E eu acho que aí é tudo que eu tinha para mostrar. Me coloco aí à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. Nenhuma observação? Dúvida? Então, Guilhom, obrigado. Então, passando para os resultados agora com o modelo de curto prazo para esse PMO. A rodada foi feita agora de manhã, terminou, foi disponibilizada acho que cerca de 8h30 da manhã, entre 8h30 e 9 horas da manhã. Então, estão vendo aqui a política de intercâmbio ICMOs no patamar de carga pesada. Então, todos os subsistemas no patamar de carga pesada equalizado em 770,47. Então, a gente vê o norte exportando cerca de 1.900, um pouco condizente com a política que a gente vai fazer de uma maior exploração de Tucuruí, que a gente vinha segurando praticamente a fio d'água, e agora já está até conforme previsto na curva, uma exploração um pouco maior. Então aí já aparece aí um intercâmbio maior pela região norte, nordeste, exportador até pela situação da questão da geração eólica, e o sul recebedor ainda na pesada, um valor bem pequeno, cerca de quase 200 megawatts médios. Então, pesada, todo mundo equalizado em 770,47, mesmo valor da carga média. Todo mundo equalizado, todos os subsistemas. A política é praticamente a mesma, norte exportador. Nordeste também, e o sul já aumenta um pouco no patamar de carga média para fechamento do balanço. Já aumenta mais o recebimento nesse patamar. Na carga leve, Nordeste também continuando exportador, Norte e o Sul aumentando um pouco o recebimento. Então, e todos os subsistemas equalizados em 752,03, R$ 752,03 por megawatt-hora. Dando uma média semanal de 763,77, 763,77, CMO média semanal. Então aqui a tabela do CMO. Já foi mostrado. As ENAs, que também já foi apresentado agora pelo Guilhom. Então, armazenamentos previstos. Sudeste,
praticamente agora em agosto, praticamente manutenção do nível aí em 28,1. Não, desculpa, reduzindo de 34,9 para 28,1. A partida agora, às 24 horas de hoje, 34,9 no Sudeste, chegando em 28,1. Um depressionamento de um pouco mais de 6% do armazenamento máximo. Sul, partindo de 49,9, chegando em 45,5. Nordeste, 35,3 para 30,4. E o Norte, 67,6 para 61,3. A carga já foi mostrada ontem. Então, a gente olhando aqui o despacho térmico previsto, agregado. Olhar primeiro aqui por usina, depois a gente olha de forma agregada. Então, na região sudeste, a gente teve a entrada até a última revisão, até a semana passada, um despacho até Fernando Gasparian. Então, nessa semana, deixa eu tentar tirar essa. Então, nessa semana, a gente tem entrada por ordem de mérito, Palmeiras de Goiás, Viana e Igarapé, em todos os patamares de carga. Aí. No Nordeste, no Sul, a gente já também já entrou Cepete Araju, por ordem de mérito, nessa semana. E Nordeste, a ordem de mérito estava indo até. Entrou bastante térmica, olha aqui no Nordeste. Essa semana passada indo até Pernambuco 3. Então entrou aqui Bahia 1, Maracanaú, Termocabo, Nordeste, Termo-Nordeste, Termo-Paraíba, Campina Grande, Suape, Arembepe, Murici. Até Petrolina em todos os patamares, e na carga média e pesada indo até as usinas da Enguia, mas elas estão indisponíveis. Então, agregando aqui na pesada e média, Global 1 e Global 2. E no Norte, indo até, agregando essa semana aqui, Geramar 1 e Geramar 2. Região Norte. Então, vamos lá ver de forma agregada. Tem uma expectativa de gerar, para a próxima semana, cerca de 6.400 no Sudeste, 1.353 no Sul. Aqui é praticamente no Sudeste, tudo na ordem de mérito. Aqui é só a parte que é inflexível, mas também já está tudo no mérito. Nordeste, um total de 3.357. No Sul, total de 2.667, dando uma expectativa de geração no Sul de 13.779. Então, aqui é a expectativa de evolução do EAR, tanto por reservatório equivalente quanto por subsistema. No subsistema, a gente já comentou os valores previstos no final do mês. Isso aqui são os valores de fechamento das semanas.
Então a Tamira está dando a cola aqui, que a semana 5 já é próprio dia 31 de agosto, então já coincide com o fechamento do mês civil. Então, para quem quiser também dar uma olhada na evolução do CMO ao longo do mês, quer dizer, praticamente aí manutenção, elevação um pouquinho, mas praticamente aí manutenção do CMO ao longo do mês, lembrando, lógico, que a partir da semana 2 esses valores são revistos semanalmente nas revisões. Alguém quer ver mais alguma informação desse caso? Carga tá bem. Ele vai levantar a mão de novo ali, camisa quase listrada. A previsão de despacho pelo Uruguai? Despacho pelas conversoras? Uhum. Eu esqueci de mostrar. Obrigado. É justamente aquele bloco 1, que o preço é inferior ao PLD máximo, 503,87. Então a previsão de 140 na carga média e na carga leve 450 megawatts. Então, mais alguma informação queira ser vista? Brasília, CCE, Nordeste. Então, a gente vai passar agora para a leitura da ata. Então, iniciando aqui a leitura da ata desse PMO. Então, as seguintes apresentações foram realizadas pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, PE. Os dados de entrada no modelo New Wave para o mês de agosto, para elaboração do PMO do referido mês, avaliação prospectiva das condições de atendimento energético do SIM 2018. Acompanhamento e previsão da carga. Inicialmente foi apresentada a carga de energia sinalizada para o mês de julho, com base nos valores verificados até o dia 23 de julho e mais as previsões para os dias restantes do mês. Os valores esperados para julho, quando comparados aos valores previstos inicialmente no PMO para esse mesmo mês, sinalizam acréscimos nos subsistemas Sudeste e Centro-Oeste de 0,6%,
Sul 0,5% e Nordeste 3,6%. E decréscimo no subsistema Norte de 3%. Ressalta-se que a apresentação do acompanhamento de previsão da carga considera para todos os valores a totalidade de geração das usinas não despachadas pelo ANS, incluído parcela ainda não coletada pelo CNOS. Foram também apresentados os fatos relevantes ocorridos durante o mês de julho, que contribuíram para o comportamento da carga observado. Dando continuidade, foram mostradas as previsões consolidadas para os meses de agosto e setembro de 2018 por subsistema para o PMO de agosto, sendo estas comparadas com os valores verificados nesse mesmo período do ano de 2017 e também com os valores previstos para os referidos meses na primeira revisão quadrimestral do Planejamento Anual da Operação Energética 2018-2022. Pela Petrobras, a parada da plataforma de produção de gás de mexilhão, pela Gerência Executiva de Programação, pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM no mês de julho, os dados de entrada do modelo DECOMP para o mês de agosto, para a elaboração do PMO do referido mês. Meteorologia, Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia ratificou o que foi apresentado no PMO de julho, no que diz respeito aos sistemas meteorológicos que atuaram no país no mês de junho e que ocasionaram precipitação abaixo da média nas bacias hidrográficas de interesse do SIM. No mês de julho, os sistemas meteorológicos que ocasionam precipitação nessa época do ano tiveram a sua atuação restrita aos estados da região sul, com maior frequência no Rio Grande do Sul. As frentes frias conseguiram avançar para latitudes mais baixas, ocasionaram precipitação apenas na região litorânea. Esse comportamento ocasionou anomalia negativa de precipitação nas bacias de interesse do SIM, exceto a bacia do rio Jacuí, onde deve ficar próxima à média histórica. Que deve ficar próxima à média histórica. E favoreceu a geração eólica na região Nordeste e a geração solar. As temperaturas extremas nas capitais brasileiras apresentaram valores acima da média, devido ao predomínio da massa de ar seco e ausência de precipitação significativa, exceto Porto Alegre, que ficou próximo à média histórica. Hidrologia foi apresentada pela Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. Inicialmente foi mostrada a precipitação verificada para a semana de 16 a 25 de julho e a precipitação prevista com horizonte de 10 dias de 27 a 31 de julho de 2018, utilizando os modelos Zeta 40 e GFS 1 grau. Foi destacado que a partir do PMO de setembro de 2018 foi ampliado o uso de séries incrementais como insumo para o modelo Previvaz na bacia do Rio Tietê. Montante Barra Bonita, previsão de vazão natural, incremental agrupada entre Bitinga e Barra Bonita, incremental agrupada entre Nova Vanhadava e Bitinga e incremental entre Três Irmãos e Nova Vanhadava. Em seguida, para as bacias hidrográficas onde é adotado o modelo SMAP para a previsão da primeira semana operativa, bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema e AOH Itaipu, foram apresentados alguns hidrogramas com as vazões verificadas dos últimos dias e as previstas pelo modelo, bem como a precipitação média verificada e prevista. Logo após foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de julho de 2018 para cada um dos subsistemas, sendo sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para fechamento do mês. Posteriormente foi apresentada a previsão de vazões para o mês de agosto, para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Tietê, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins.
Destaca-se que a previsão de energia natural fluente dos 4 subsistemas é de valores abaixo da média de longo termo. Para o mês de setembro de 2018, os cenários gerados foram agregados em 303 aberturas. Para o sistema Sudeste, 54% dos cenários gerados apresentam ENA entre 70% e 90% da MLT. Para o sistema Sul, 33% dos cenários gerados apresentam ENA abaixo de 50% da MLT. Para o subsistema Nordeste, 88% dos cenários estão abaixo de 50% da MLT. E para o subsistema Norte, 59% dos cenários gerados apresentam ENA entre 70% e 90% da MLT. Então, aqui os assuntos gerais. O representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de agosto para o sistema brasileiro é de 11.175. A preocupação de alguns agentes referente à representação da TEL de Itaipu nos modelos. Então, aqui uma outra preocupação referente às solicitações de postergação de manutenção que é feita por parte do ONS na reunião de coordenação de manutenção das usinas hidráulicas. Aqui a gente informa que as solicitações para agosto já foram enviadas aos agentes ontem, através da ata da reunião. Então, também uma preocupação aqui para que fosse definido um estudo visando a segurança energética da região sul. Outra preocupação dos agentes que o escoamento do Madeira possa causar problema elétrico na área São Paulo. Também a solicitação que seja definida metodologia para definição de despacho fora da ordem de mérito, visando a segurança energética. Aqui a solicitação da Copel para representação da defluência do Rio Iguaçu na disponibilidade da UHE Itaipu nos modelos. Também uma discordância aqui da Tradner referente à consideração do histórico de vazões nos modelos, principalmente para a região Nordeste. Também a solicitação da Eletronorte para que sejam incluídas resultados de previsão de vazão na planilha. Aqui já tem a resposta aqui da hidrologia. Também aqui a representante da CPFL demonstrou preocupação com as restrições do São Francisco, a representação dessas restrições no modelo de médio prazo. Também, na época, a gerência pediu, poderia estar avaliando, pediu os estudos feitos. Deixa até ver se de repente isso aqui já foi tratado. Fala, Vitor, tranquilo? Se lembra umas 2 ou 3 PMOs passados?
Alguém da CPFL aqui? Tá. Eu entrei em contato agora com o pessoal do médio prazo. Na época que foi essa solicitação, essa preocupação aqui que foi demonstrada, realmente eu confesso que não me lembro qual foi a pessoa. A equipe do médio prazo se colocou à disposição para que ela detalhasse ou apresentasse algum estudo, algum que baseasse essa preocupação dela. Eu confirmei agora com o pessoal lá, com o Vitor, e aí ela não, até o momento ninguém entrou em contato. Eu queria saber se eu posso tirar isso isso da ata, ou se mantém. Se possível, eu gostaria que ficasse até a próxima reunião. Vou pegar o contato com você para a gente entrar. Não, tá ótimo. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, alguém tem mais alguma observação, algo que queira incluir? Então, vamos botar agora a ata para imprimir. Então, a gente está encerrando a reunião do PMO de agosto, agradecendo a participação de todos. Nordeste, obrigado. Alô. Oi. Wagner, Oi, Tereza. O seguinte, tudo bom? As atas, elas ficam disponíveis no site a partir de que momento? Então, porque a de junho e julho não estão no site. Vou dar uma olhada então, vou entrar em contato com o pessoal de suporte aqui para dar uma olhada. Mas a princípio, normalmente, na parte da tarde das sextas-feiras, a gente já, logo depois do PMO, a gente coloca a ata. Seria bom alguém conferir. Não, vou pedir. Essa implantação. Obrigada. Tá, nada. Então, pessoal de Brasília, Odilon, até logo. Um abraço, obrigado. Certo, aqui sem mais comentários. Falou, obrigado. CCE, obrigado. Então, Sem comentários também, obrigado. Falou, obrigado. Bom dia a todos.